Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Goiás está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A classificação veio depois de uma vitória por 2-1 sobre o Santa Fé na Colômbia. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões sobre esse confronto disputado lá no estádio El Campín. Depois da vinheta de abertura, a gente traz os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Ative as notificações, fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Compensa muito mais você locar do que adquirir uma impressora. Você não tem o custo da aquisição, não tem o custo de manutenção, não tem o custo de toner. Paga apenas uma mensalidade, que é o valor inferior ao de um toner. Viegas Printer, atendimento em todo o estado de Goiás, 99143-7700. O Goiás foi a Bogotá, né, capital da Colômbia, primeira vez que o time goiano jogou lá em solo colombiano e conquistou uma vitória importante. Talvez, se a gente pegar deste ano, este seja o resultado que mais tenha agradado ao torcedor esmeraldino. O Goiás vinha numa relação tensa com essa competição e com a torcida de um modo geral, né? Pois a torcida exigia um comportamento do Goiás nessa competição, o Goiás usando muito de time reserva, time misto, mas nesse jogo de ontem eu penso que o Goiás entregou aquilo que o torcedor espera. Eu nem falo em termos de desempenho, mas de postura, do querer, do buscar, né? E o Goiás, ninguém pode dizer que não foi um time batalhador em campo. O Goiás lutou por este resultado. Teve as suas dificuldades, o adversário também teve as suas dificuldades, os seus méritos, né? Afinal, o Santa Fé fazia o jogo do semestre, ele que já foi eliminado no Campeonato Colombiano, no Apertura, e também projetava salvar o semestre se classificando para as oitavas de final, ou pelo menos para os playoffs da Copa Sul-Americana, e não conseguiu. Vamos apresentar aqui alguns números deste jogo. Posse de bola, 55% a 45% para a equipe do Santa Fé. As finalizações, 22 do Santa Fé, é um número muito alto, né? Apenas 6 do Goiás. Só que o Goiás teve uma eficiência muito grande em 6 finalizações, sendo 3 na direção do gol, marcou 2 gols. Precisão nos passes, 89 e 88, cruzamentos, o time do Santa Fé abusou de cruzamentos, né? 42, sendo 8 corretos, Goiás 11, 3 corretos. Lançamentos, 27 do Santa Fé, 8 corretos, 44 do Goiás. Goiás usou muito essa bola longa, 11 corretos. Desarme, número baixo para os dois times, 9. E os escanteios, 10-2 a favor do Santa Fé. Em termos de desempenho, eu gostei muito do início de jogo do Goiás, porque o Goiás tinha o controle da bola, conseguia manter o Santa Fé longe do seu gol com a bola, ou então com a marcação alta. Mas os minutos foram passando, o Santa Fé começou a crescer no jogo e o Santa Fé se usava muito de duas fragilidades, vamos dizer assim, do sistema defensivo do Goiás. O primeiro, nas entrelinhas. O Santa Fé encontrava espaço nas entrelinhas para finalizar no gol. E segundo, explorava muito o setor do Hugo. Ali não era só o Hugo teve dificuldades na marcação, mas a recomposição do Palácio também não é boa, nunca foi. Então o Santa Fé explorava muito essa dupla, o Palácios e o Hugo, que não conseguiam estancar as descidas do Santa Fé, especialmente com o De La Rosa ali por aquele setor. Só que no momento em que o Santa Fé esboçava crescer no jogo, o Goiás abriu o placar. Uma jogada bem trabalhada pelo lado direito, Diego Gonçalves saiu da área e ele jogou de centroavante.
achou o passe no Bruno Santos, que deu assistência para o Guilherme Marques fazer o primeiro gol dele com a camisa do Goiás. E aí dessa forma o Goiás tranquilizou o jogo. Depois do gol, o Santa Fé não conseguiu mais reagir, não conseguia incomodar o goleiro Tadeu, e o Goiás levou praticamente o jogo assim até a reta final do primeiro tempo. Quando veio o segundo tempo, aí eu não gostei da postura do Goiás. Até que nos primeiros minutos o Goiás conseguiu manter de alguma forma aquela tranquilidade da reta final do primeiro tempo, mas depois o Santa Fé foi conseguindo fazer muito volume de jogo, finalizando de fora da área, conseguindo chegar nas laterais da grande área e cruzar, até que num lance, é uma falha dupla do Maguinho, né? O Goiás acaba tomando o gol. Primeiro o Maguinho, que estava sozinho no lance, acho que faltou um pouco de comunicação ali também. Ele poderia ter deixado a bola passar, ganhava o tiro de meta e pronto. Ele faz um corte mal feito para a entrada da grande área, ao invés de cortar para o lado. E quando a bola volta para a grande área, o Maguinho tinha ficado na posição e aí acabou dando condição de jogo para o Roda Diega, que empatou o jogo. E aí o jogo pegou fogo. Né? O Santa Fé se atirou para cima, por muito pouco não vira o jogo na cabeçada do Mosqueira, que o Maguinho tirou a bola já com o Tadeu vencido, e na reta final, naquela pressão do Santa Fé, que se atirou todo para cima, o Goiás conseguiu encaixar um contra-ataque com o Sander, que tinha falhado também no gol do Santa Fé, né? Tentou dar um calcanhar ali, e aí não no gol do Santa Fé, né? No lance em que quase gerou o segundo gol do Santa Fé. E aí o Sander acabou nesse contra-ataque, a bola sobrando para o Mateuzinho na tabela com o Alisson, e o Goiás fez o segundo gol e sacramentou a sua vitória. Em termos de sofrer, de passar sufoco, isso é natural, né? Você não vai conseguir uma classificação dessa de maneira suave, tranquila, a não ser que você tenha um timaço, né? Não é o caso do Goiás. Então, em um jogo difícil, em uma batalha por essa vaga nas próximas fases da Copa Sul-Americana, o Goiás conseguiu sobreviver. E a partir de agora o Goiás entra no mata-mata, que é basicamente isso de ontem. Né? Ontem era uma decisão. O mata-mata é uma luta pela sobrevivência. O que vale é, após os 2 jogos, você estar vivo. Então essa é a missão do Goiás nas oitavas de final. A gente ainda não sabe quem será o adversário, vai ser conhecido só no meados do mês que vem, mas o Goiás conseguiu aí um resultado muito importante. Eu acho que é um resultado que ajuda o clube, inclusive no brasileiro, porque ele tira a tensão, ele sela uma certa paz com a torcida neste momento, e o Goiás vai precisar dela nesse jogo contra o Coritiba para tentar deixar a zona do rebaixamento. Individualmente, gostei do Guilherme Marques, não só pela questão do gol, mas a movimentação dele foi muito interessante, principalmente no primeiro tempo. Para mim, o grande jogo dele com a camisa do Goiás. O Mateuzinho, enquanto teve fôlego, foi bem. Não foi brilhante, mas foi bem. Eu gostei ontem do William Oliveira, que é um jogador muito questionado, mas fez uma partida boa no jogo de ontem. O Lucas Alter também seguro. O Bruno Melo um pouco oscilante, tem tido dificuldades o Bruno Melo. Não gostei do Hugo. O Bruno Santos, a assistência salvou ele, mas não fez uma grande partida. Zé Ricardo razoável. Palácios para mim deixou a desejar. Diego Gonçalves teve o lance do gol, que ele foi fundamental, mas tecnicamente não fez um grande jogo. Basicamente foi isso. E o Goiás que adotou esse 4-4-2, né, para esse jogo de ontem. E ontem, até pegando apurações do André Rodrigues, eu fiz essa pergunta para ele no jogo, eu trabalhei nesse jogo. Ontem o Armando escolheu aquele time como time titular. Ele não poupou os jogadores. As modificações que ele fez foi por questões técnicas, certo? Então ontem ele colocou o time que ele quis colocar em campo. Não teve nenhum veto físico a algum dos jogadores, então foram trocas por opção técnica do treinador. E agora na Sul-Americana, vamos ver, né, até onde o Goiás consegue ir. É um dos favoritos? Não é. Mas nesse tipo de campeonato você tem que preocupar em ir buscando classificação. O Goiás está entre os 16. Ainda tem muita gente, né, no campeonato. A partir do momento que você consegue classificar, que você chega entre os 8, aí a competição já muda completamente, né, porque aí você já chega a um outro patamar, a um outro nível, e aí é a questão de lutar para ir mais à frente. Não é um dos favoritos, não, mas você tem que lutar
para conseguir buscar algo maior. Dificilmente isso vai acontecer, mas se o Goiás chega a um título de uma competição como essa, será um feito histórico nos 80 anos do clube. Torcedor, deixe aí a sua mensagem, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado à audiência e até a próxima.